Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos começar uma obra mais do que especial. É uma obra, talvez, uma das mais queridas, se não for a obra mais querida da Umbanda, né? Lembrando que nós não temos, ou até o evento de Rubens Saraceni, nós não tínhamos muitas psicografias dentro da Umbanda. A Umbanda, a psicografia era tradicionalmente do kardecismo, milhares, né, de obras, muito boas, inclusive, né, psicografadas, mas não tinha uma tradição de psicografia dentro da Umbanda. Existiam obras antes? Sim, como eu falei para vocês, eu tenho aqui obras da década de 40, de 50, né? Existem obras de Umbanda anteriores, mas com esse grau de detalhes e de riquezas que o Rubi Saraceni trouxe, né? Mesmo o nosso terreiro não sendo um terreiro de Umbanda sagrada, é fundamental que a gente leia, se aprofunde nessas histórias, nesses materiais, né? Faz parte, inclusive, da formação da nossa identidade, né? Vocês vão entender o porquê. Porque esse Cavaleiro da Estrela da Guia, que é o livro que nós vamos iniciar hoje, ele é um espírito que vai permear muitas obras do Rubens Saraceni. Não é, vou dar um spoiler já. Este espírito não é só nesse livro. Então, tem muitos outros livros, muitos outros romances que tratam de outras encarnações deste espírito. Então, o espírito, assim, só para vocês terem uma ideia, tem livro sobre a encarnação dele desde a época de Jesus. Então, um dos livros, inclusive um dos livros que eu mais amei, é O Protetor da Vida. Esse espírito é o Cavaleiro da Estrela da Guia na época de Jesus. E, inclusive, ele conheceu Jesus. E, inclusive, ele foi quem conseguiu fazer com que José, Maria e Jesus escapassem para o Egito, na época do massacre das criancinhas por Herodes. Então, e é muito bonito. E sabe porque a parte que eu mais gostei é que ele conversa com José. E José talvez seja a pessoa bíblica mais esquecida em todos os textos. Não se fala de José, se fala pouco de José, não tem nada de José, né? Então fica só uma coisa vaga ali e ele conversa com José, ele passa a impressão que ele teve, descreve, né, como era José, a personalidade dele. Então foi um livro que me marcou muito, muito, muito bonito. Então esse espírito tem várias outras histórias que contam partes, né, as encarnações deles em várias épocas e lugares diferentes, tá? Mas essa história aqui se passa em 1630, que é o início da história. Então, em 1630, Simas de Almoeda, que é o cavaleiro, né? O nome dele, nascido na Espanha, ele era espanhol, então ele morava na Espanha, e ele tinha uma família rica e influente, tinha posses e tudo mais lá na Espanha, uma criação católica rígida, rigorosa, então ele era extremamente católico, né? Aliás, os espanhóis são tradicionalmente muito ligados, né, ao catolicismo, assim como os italianos. Então, ele era filho de um mercador persa, o pai dele era persa. Então, o pai dele, por ser mercador, ele conheceu muitas pessoas do Oriente, conheceu outras culturas, mas o pai era um pai, vamos dizer assim, diferente. Não era, ele era católico também, mas era católico por força das circunstâncias. Tinha outras visões religiosas, outras visões de sociedade, trazidas justamente dessa influência do Oriente. E um dia, Simas já era um padre, tá? Ele já era padre, e ele não era só padre, ele era um juiz da Inquisição. Estão contextualizando? Agora, vocês imaginam
Em 1630, um padre, juiz da Inquisição. Vocês sabem muito bem o que a Inquisição fez na história da humanidade, né? Então, o perfil dele já era um perfil de não, não pode, não, bruxo, queima, vai, mata, não, esse é do diabo, esse é de Deus, assim. Então, já tinha aquele perfil extremista que os inquisidores, na maioria, não todos, obviamente, mas tinham aquele perfil extremista, tá? E um dia, Simas viu o pai trazer um grupo de amigos persas, vieram visitar, e ele ficou espiando, ele não participou, ele ficou espiando aquela reunião que esse grupo fez, e era um grupo de pessoas muito estranha aos olhos dele. Então ele via aqueles magos com turbantes, com pedras coloridas, com anéis, com pedras coloridas e fazendo cumprimentos, saudações diferentes. Então ele achou aquela reunião, que era uma reunião como se fosse uma seita, ele achou aquilo extremamente diferente, né? Só que daí o que que aconteceu? Eles viram, eles perceberam que o Simas viu, né? E o pai já quando viu encerrou tudo, tal, 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 e despachou, falou, olha, agora pegou os amigos, os que eram magos realmente, tá? Eram magos persas. Pegou os magos, deu um baú com um tesouro, pergaminhos e ouro para esses amigos magos e despachou eles no navio secretamente. Falou, ó, vão embora, guardem esse tesouro para mim, vai ficar com eles, esse tesouro, né? E vocês vão embora daqui. Eles foram rapidinho para o porto e conseguiram, né? O pai dele era muito rico, influente, conseguiu um navio que os levasse rapidamente dali, tá? Só que o que aconteceu? Simas, com aquela criação católica rigorosa na Espanha, né? Ele, antes de falar com o pai, o que que ele fez? Ele foi diretamente ao bispo e contou tudo que ele viu. Então, chegou para o bispo e falou: olha, eu vi o meu pai, né, com esses magos, com essas pessoas persas, com pedras assim, assim. Eles fizeram uma cerimônia que parecia uma cerimônia, uma seita, um culto, né? E explicou para o bispo tomar alguma providência, tá? Só que o que que aconteceu? Quando o Simas fez isso, ele não queria, ele achou que o bispo ia, vamos dizer assim, dar um sermão, uma conversa com o pai dele para endireitar o pai dele, para levar para o caminho da igreja, para que abandonasse esses amigos que eram magos, né? Possivelmente do diabo, etc, etc. Então ele teve uma outra ideia. Só que o bispo, quando ficou sabendo de tudo aquilo, e quando ficou sabendo do baú de tesouro, fez o quê? Prendeu o pai de Simas. Prendeu o pai de Simas e o torturou para que ele contasse o que tinha no baú, qual era o tesouro, o que significavam aqueles símbolos no pergaminho levado pelos magos. E nisso, gente, Simas, quando ficou sabendo disso, quando viu a burrada que ele cometeu, ele ficou desesperado. Né? Aí que ele chegou para o pai e foi explicar para o pai. Falei, pai, eu não imaginei que fosse assim. Eu queria que o bispo te levasse para o caminho da igreja e não te torturasse. Mas o pai, ele falou, olha, é, eu te amo, meu filho, eu te perdoo. Eu sei que você não queria fazer isso, mas realmente os magos levaram um tesouro e esse tesouro eu deixo para você. O tesouro é seu, mas vá para casa, embaixo da sua cama, vai ter um baú com explicações de como conseguir o tesouro. E o bispo tortura, tortura por dias e executa, mata o pai de Silas. Então, aquilo foi um choque para ele. Inclusive, o pai dele, quando foi conversar com ele, o pai dele ele falou, olha, meu filho, eu só me converti ao cristianismo para casar com a sua mãe, mas eu amo e respeito Cristo. Só que, olha o que que ele fala. Quem anunciou, né, a vinda do Cristo foram os reis magos, da mesma escola dos meus amigos. Então, o que que aconteceu? O filho não esperou a explicação do pai antes de falar com o bispo,
né? E ele se sentiu um idiota, arrependido, né? Nossa, aquilo criou um trauma, né, para ele. A mãe, depois que o pai morreu torturado pela igreja, a mãe também não suportou a dor, adoeceu e tempos depois também faleceu. Ou seja, Simas, um juiz da Inquisição, um padre, ficou sozinho no mundo. Perdeu o pai por culpa sua, perdeu a mãe em decorrência também do que o pai viveu, tá? E ele ficou perdido e desesperado. Quando ele chegou em casa e pegou o baú que o pai falou, só tinha um símbolo, tinha um pergaminho com um símbolo, com 3 cruzes e um monte, né? Lembram das 3 cruzes? As 3 cruzes, inclusive, foi o símbolo mais comentado no livro do Guardião da Meia-Noite. As 3 cruzes são, na verdade, naquele livro, refere-se ao símbolo do Senhor Obaluaê. E aqui também. E aí vocês vão ter mais explicações ainda para entender que esse símbolo das 3 cruzes, embora seja hoje, na nossa era, um símbolo eminentemente cristão, ele não é um símbolo somente cristão. E a cruz já era utilizada há muitos milênios antes da vinda do Cristo, tá? Não tem nada de errado com isso, tá, gente? Cristo não se apropriou de um símbolo e nem os outros se apropriaram de nada. É sintonia com o símbolo. Lembra que o símbolo é vivo? Então, são esses seres que vêm, que têm afinidade já de alma com aquele símbolo e o utilizam em seus trabalhos. O Cristo usa. Ou o Cristo não usa o símbolo da cruz até hoje? Hum? Ficou a sua marca registrada. Ele nunca disse, Jesus Cristo nunca disse, olha, usem essa cruz que é o meu símbolo. Não, não especificamente, mas acabou se tornando. Aliás, tem muita coisa que Jesus não falou para fazer, né? E as pessoas foram adotando, né? Mania humana, mania terrena nossa. O ensinamento que Cristo deixou foi muito mais simples e muito mais difícil de cumprir. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim, é amor. A mensagem única do Cristo é a mensagem de amor. Muitas das outras coisas são distorções, né? Mas, enfim, ele, com aquele símbolo que ele não conhecia, não sabia, com aquele baú sem pai, sem mãe, ele foi embora. Deixou, abandonou sua casa e foi embora. O bispo insistiu, insistiu para saber do tesouro, mas ele mostrou, ele falou, olha, são apenas algumas moedas e um pergaminho com esse símbolo, né? E foi viajar sem rumo para poder chorar. Então ele saiu de lá para poder chorar. Agora o juiz era a sua consciência. E aí ele virou um pescador. Então ele abandonou o seu nome, as suas posses e tudo mais, e foi andar por aí. Saiu sem rumo e se tornou um pescador simples, né? E ele sentava constantemente à beira do mar, aguardando um sinal de Deus, porque ele estava perdido, ele não sabia o que fazer. Até que um dia ele viu saindo do mar uma mulher com uma coroa, com 7 estrelas, e essa mulher sentou ao seu lado. E ele pensou: as sereias não são lendas, são uma realidade. Quando ele viu aquela mulher saindo do mar, né? E ela parecia, né, linda, encantadora, toda. E ele, quando ele viu aquilo, ele imediatamente lembrou que ele sempre teve um respeito muito grande com o mar, pois ele se tornou um pescador, né? Então, ele sempre, até ele descreve, ele fala que ele tomava sempre banho com água doce, antes, se limpando antes de entrar no mar, para não poluir o mar. Então, ele tinha o maior respeito em sua pescaria para retirar só aquilo que era necessário com a sua sobrevivência. E ele instintivamente conversava com o mar, ou com alguém que representasse o mar, então aquilo já era instintivo. Quando ele viu, e aí a sereia deu para ele uma estrela do mar, tá? Uma estrela do mar
que brilhava, cores coloridas que mudavam, iam alternando. Então, dessa estrela saíam raios de luz cada vez que ele orava por alguém. E esses raios de luz iam até a pessoa. Obviamente que quando eu li esse livro, eu fiquei tão encantada que eu fui atrás da minha estrela. E eu comprei essa estrela, a gente tem 10 anos, eu tenho 10 anos de Umbanda, foi logo no início que eu li, tá? É uma estrela do mar, que na verdade, é difícil hoje porque tem que ter licença, tudo, porque é uma criatura viva, então hoje não é em qualquer lugar. A minha não brilha, tá, gente? Eu já tentei, mas eu tentei tanto, a minha não brilha. Inclusive, a sereia explica para ele. Ela falou: a sua brilha porque fui eu que te dei. As outras não brilham. Eu olhei para ela, a minha não brilha, mas está aqui, representa para mim. A minha senhora, a senhora que eu tenho a maior gratidão na minha vida, porque ela me socorreu no momento de maior dor, agonia, e eu não pedi por mim, eu pedi por alguém que eu amo. E eu chorei, chorei no mar. Então, essa estrela para mim é o símbolo de nossa mãe Iemanjá, que está aqui, ele fica aqui, ó, lá no centro, né, do nosso congá, aqui do nosso altar em casa, né, e eu também não abandono ela desde que eu li esse livro, porque é uma estrela, é um símbolo muito forte. Não é uma estrela mágica, como a do Simas no livro, mas é uma estrela que me faz todos os dias olhar para ela, lembrar do quanto eu sou grata e do quanto ela me ajudou quando eu precisei. Então, Iemanjá me toma, né? Então, é um símbolo forte. Ah, mas Iemanjá não está ali. Tá sim. Pode até não brilhar, mas ela me ajuda no meu brilho interno. Entende? O poder de um símbolo, o poder de um patuá, o poder de um amuleto, tá? Aqui no livro, a estrela do mar é mais do que isso. E, inclusive, gente, a estrela do mar, ó, a estrela de 5 pontas, é a estrela mais relacionada a Iemanjá. Então, a estrela de 5 pontas também, em algumas doutrinas, em alguns momentos, é associada a Oxalá, mas mais para Iemanjá. É um símbolo muito forte de Iemanjá, é a estrela de 5 pontas. Tá? Assim como a estrela de 6 pontas é símbolo mais forte de Oxalá e de Xangô. Então, para aqueles que falam, ah, não, a estrela de 5 pontas é da esquerda. Quando eu comecei na Umbanda, eu aprendi assim. Ninguém me falava. A estrela de 6 pontas é da direita e a de 5 pontas é da esquerda. E eu não entendia nada. Ai, porque é um pentagrama, é coisa de. Então, assim, sabe, as coisas vão passando, né, gente? A gente vai evoluindo, mas eu aprendi muita coisa que eu tive que depois entender que estava errado. Sem raiva, sem nada, era simplesmente a pessoa me passou porque sabia assim também, tá? E aí um dia ele percebeu que ele orava para a estrela e saíam raios da estrela e chegavam até as pessoas para quem ele estava orando e curava. E assim, e quanto mais ele orava, mais ele curava. E quanto mais ele curava, mais ele se dedicava com aquela cura por intermédio da oração, com a estrela. Só que ele percebeu que algumas pessoas curavam e outras não. E aí ele ficou intrigado com aquilo. Por que que eu oro e algumas pessoas saram e outras não? Aí um dia ele foi à beira-mar e a sereia vinha constantemente conversar com ele. E nesse dia ele perguntou para a sereia: por que, por que que algumas pessoas curavam e outras não? Aí olha o que que ela responde: pescador, desde a primeira vez que vieste à beira-mar eu te observo. Muitas vezes não me viste. Quando eu me mostrei, já conhecia o teu modo de ser, de agir e de pensar. Conhecia também os teus desejos, as tuas vontades, o teu pranto e o teu desespero. Enfim, conhecia tudo sobre ti. Eu me mostrei a ti porque sabia que não taparias os ouvidos ao meu canto, nem fecharia os olhos à minha beleza, nem ambicionaria as minhas riquezas. E olha que o mar abriga muitos tesouros, sabe, pescador? Que o mar abriga muitos mistérios, encantos, magias, segredos e poderes, né? Tudo isso dado
pelo Criador. Aí, a uns eu dou um presente quando me agradam. A outros dou outros presentes quando me desagradam. Mas a nenhum que vem até o mar eu deixo de presentear. Para alguns, um pouco. Ele fala, aos que me agradam, pelo que trazem de bom em si. Olha só o que é. Não é Iemanjá, tá, gente? Iemanjá, a gente sabe que é uma vibração, não é o orixá, mas é uma entidade, é uma encantada de alto grau de Iemanjá que vem conversar com ele em forma de sereia, de mulher. Né? E o que ela fala? Aos que me agradam pelo que trazem de bom em si, não é oferenda, meu povo, que gosta de comprar barquinho de isopor, soltar no mar. Olha o que é mais importante para Iemanjá. Me agradam pelo que trazem de bom em si. Eu dou uma concha, a outros um pouco de paz, para outro pérolas ou alimentos. E aos que me desagradam, dou um pouco de sal, para que passem nos ferimentos de seu corpo ou de sua alma, e assim jamais me esquecem. Ai, que manjar que me dá sal para passar na ferida. Ai, meu Deus do céu. A pessoa que vem e oferece. Entende? O que agrada é o que tem de bom em si, o seu caráter, as suas virtudes. Então, quando você vai no mar, sendo quem você é, com as suas virtudes, os seus caráteres, e você olha, você não precisa ser um bandista para fazer isso. Quantos e quantas pessoas que não conhecem o bando, não tem nada a ver, não sabem na existência de Iemanjá, quando chegam na beira do mar, olham aquela imensidão e amam aquilo. Agradece, louva em pensamento, em sorriso, em atitude e em vibração. Esse é um presente para Iemanjá, entende? Iemanjá reconhece e acolhe aquilo e devolve em forma de bênção, em forma de limpeza. Não existe no planeta Terra uma força de limpeza mais poderosa do que o mar. É o maior campo santo que nós temos, não é? Maior do que a Terra. Então, o maior campo santo que nós temos é o mar, a mãe geradora da vida. Então, essa sereia vem e fala, inclusive, ela fala: olha, só as estrelas que eu dou têm um brilho para aqueles que merecem por seus méritos. Então, quanto mais fizer, mais a estrela vai brilhar, porque essa estrela é um presente do Criador para você por meu intermédio. Então, assim, ela fala: é Deus quem deu essa estrela e eu estou te repassando. Ela não é minha, ela é do Criador para você, para que opere os seus milagres, para que produza os frutos do teu caráter, da tua bondade. Então, e ele guarda, leva a estrela consigo, né? E daí, depois disso, a vida dele mudou. Ele era portador de um presente da rainha do mar e curava todos os doentes do corpo e da alma com as suas preces. O tempo passou e ele já não pensava mais em si e nem na dor que ele carregava, só nos seus semelhantes, só nos seus semelhantes. Viajou por muitos lugares desconhecidos, e aí, gente, vocês imaginam, né? Começa a rezar e curar as pessoas, ele começou a ser odiado por invejosos. Por quê? Porque onde já se viu, cada lugar que ele ia, na época, gente, tinham rezadores, padres, feiticeiros, pastores, sabe? Existiam vários sacerdotes variados que viam aquele homem simples, um pescador, orar para uma estrela do mar e curar as pessoas, sem nenhum título, sem nenhum preparo, isso não atrai coisas boas de sacerdotes, em geral, vaidosos, tá? E eles começaram a fazer o quê? Né? Que ele falava, não, eu sou só um pescador, mas agora ele estava longe do mar. Ele foi viajando, viajando e foi se afastando do mar, né? Aí esses sacerdotes invejosos, ele não fala quais, mas na época não deviam ter toda a forma de sacerdotes. Aí você coloca, né, todos os, em variadas religiões, inclusive
feiticeiros, né, negativos. Então, eles tentaram colher as estrelas do mar, repetir o que ele fazia, mas não dava certo, porque essa estrela não tinha poder. Por quê? É o que eu fiz aqui, eu fui lá e comprei uma para mim, mas essa estrela não foi Iemanjá que me deu, fui eu que comprei, entende? Então, aquela foi dada pela sereia para ele. Então, tentaram copiar, tentaram tirar o poder dele, tentaram tramar de todas as formas contra ele, com uma maciça quantidade de feitiçaria mesmo, de demanda, energia negativa, tá? Até que ele foi abatido. Ele sentia, ele sentia Entendendo. aquela energia, ele sentia toda aquela feitiçaria, aquela energia negativa, e ele foi se acabando, ele foi minando, tá? Inclusive, ele sentia, mesmo longe do mar, ele sentia a sereia chorar. E ele já não conseguia suas curas milagrosas. Por quê? Porque ele foi minando, foi ficando enfraquecido. E aí começaram a fazer o quê? Quando ele ficou enfraquecido, por causa da feitiçaria e do monte de magia negativa que estavam fazendo, começaram a acusar ele de falso curador. Mandaram ele jogar fora a estrela. Mesmo assim, ele falava: não, eu amo a minha estrela, eu amo a minha estrela lembra a minha sereia, eu vou ficar com ela. Até que esses sacerdotes invejosos, em vários locais, tá, gente? Tramaram tanto contra ele que ele começou a realmente a definhar, ficou sozinho, começou a ficar cheio de chagas, cheio de feridas. Então as pessoas não chegavam perto dele, achavam que ele era um leproso, as pessoas não queriam nem conversar, queriam nada. Então, antes as pessoas, você me curou, olha, come aqui na minha casa em agradecimento. Então ele tinha pouso e alimento em todos os lugares. E agora ele não tinha mais nada. As pessoas evitavam, ninguém chamava ele para comer, né, para visitar, para nada. As pessoas criam distância daquele cara tudo definhado e cheio de chagas pelo corpo. Aí o que que ele fez? Cada lugar que as pessoas iam isolando ele, judiando dele, tratando ele mal por causa das feridas, ele ia partindo, e foi partindo, né? Passando fome, sede, solidão, até que um dia ele embarcou num navio, ele conseguiu embarcar para um navio para terras distantes. Que terras distantes são essas? Aqui, o nosso amado Brasil. Então ele veio para o navio, mais ou menos aí, tá, gente? Em torno aí de 1630, um pouco mais, ele passou alguns anos aí perambulando e até chegar aqui no Brasil, mais ou menos nessa época. Chegando aqui, ele caminhou por muito tempo e achou um casebre humilde, né? Mas ele estava com muito medo, porque ele era maltratado e escorraçado em todos os lugares. Mas a fome e a sede eram maior. Só que quando ele chegou nesse casebre, tinha um negro forte, um senhor, um velho, de olhar penetrante, que disse a ele: entra, meu filho, e pode comer comigo, se a minha casa não for muito humilde para você. Nisso ele se ajoelhou e beijou as mãos daquele senhor negro. Ele estava sujo, maltrapilho e cheio de chagas, mas mesmo assim, aquele senhor o acolheu, sem perguntar quem ele era, sem perguntar o que ele tinha, simplesmente por amor ao Criador. O Criador não deixaria nenhum de seus filhos desamparados, então eu também vou te amparar. Ele, depois de comer, foi para o quintal, então ele foi lá, comeu na casa, na casebre, depois foi para o quintal, se ajoelhou e orou para a sua estrela, pelo alimento que tinha recebido. E aí, novamente, a estrela voltou a brilhar. Só que nisso, o negro viu ele orando e viu que a estrela brilhou, né? Ele falou: olha, não se preocupe que eu não vou pegar a sua estrela, porque eu tenho a minha cruz. E com ela eu faço o que você faz com a estrela. Então o negro observou ele orando e a estrela acendendo, ele disse: não, eu tenho a minha cruz, e a minha cruz faz o mesmo que a sua estrela. Então ele também tinha o seu símbolo mágico, que era a cruz, né? E aí ele chamou o pescador, ele falou: vem, pescador, entra. Aí o Simas deu uma estranhada. Ele falou: como você sabe que eu sou pescador? Eu não contei para você a minha história. Mas esse homem era muito sabido. E ele tinha uma percepção que deixou o Simas surpreso. Quem era esse homem? Era João de Mina.
tá? Lembram no livro do Guardião da Meia-Noite que o João de Mina é aquele que vem, que vai junto com o Cavaleiro da Estrela da Guia lá na Assembleia, onde ele é capturado, que ajuda depois eles, por vários momentos lá do livro, que o João de Mina está sempre ali amparando, ajudando, ao redor, junto ali com o Cavaleiro da Estrela da Guia. É um grandíssimo espírito, que ele foi literalmente um preto velho encarnado. Então, ele era negro, era velho e era escravo, 1630, obviamente, né? Talvez aí, gente, das primeiras levas, porque a gente sabe, eu vou fazer até um outro vídeo em outro momento, nós temos diferentes momentos da história com diferentes povos africanos vindo como escravos. Então, o que se popularizou hoje muito, principalmente, né, nos cultos de nação, no candomblé, são até a língua. Muita coisa que a gente adota é do povo iorubá, mas existe antes dos iorubás, nós tínhamos outras nações africanas aqui com tradições, costumes diferentes, também ligadas aos orixás, não com esse nome, mas também ligada, mas de formas diferentes. Então, nós tivemos aí a cultura queto, né, a cultura banto, que foram anteriores, os iorubás vieram depois. Eu vou fazer, inclusive, uma aula com as datas certinho para a gente fixar. É que alguns termos que a gente usa, a maioria, na verdade, dos termos, são da língua e cultura iorubá, mas nós também temos essa parte. Estou falando isso para vocês se localizarem, que aqui é muito anterior à Umbanda, tá, gente? A gente está falando de 1630. E vocês vão observar que já havia Umbanda, né? Não com esse nome, mas já era a forma de Umbanda. Esse livro, na verdade, eu falo que é para a gente observar literalmente a história das raízes da Umbanda com Preto Velho e Caboclo, em especial, tá? Então, João de Mina, ele conta daí depois para João de Mina, né? Toda a história dele, como ele ganhou a estrela da sereia, e João de Mina fala para ele: olha, você ganhou sua estrela pela pureza de espírito, e eu ganhei a minha cruz pela consagração do Senhor dos Mortos. Então, João de Mina, ele já vem consagrado o seu ori ao Senhor dos Mortos, o Obaloaê. Então, ele já seguia lá na África a tradição que tinha, então ele já tinha sido consagrado para o Baluaê. E é por isso que ele carregava a cruz. Então a cruz para ele não era só um símbolo do Cristo. A cruz para ele era um símbolo de Obaluaê, mas que passava, obviamente, despercebido, né? Entre os cristãos, cara, então é um velho escravo que é cristão. Por quê? Porque ele carrega uma cruz. Entendeu? A importância do sincretismo para ser aceito, inclusive para não ser morto nessa época, né? Então, João de Mina o acolheu, deu lugar para dormir, né? Ele ficou emocionado, ele não tinha palavras para agradecer, né? E aí, quando ele acordou no outro dia, as chagas dele estavam praticamente curadas, assim, secas já, tratadas, como se tivessem curado. E ele ficou espantado. Ele falou: mas como que eu acordei, fui dormir e no outro dia acordo curado, né? Aí ele falou: ó, enquanto você dormia, olha lá o que, que o preto velho faz. O que, que ele faz, o que eles faziam e o que eles vêm aqui ensinar para a gente fazer até hoje. Eu preparei ervas, chás e orei ao Senhor dos Mortos para te curar. Oh, que coincidência! O que, que os pretos velhos fazem? Ensina a erva, macera a erva, chá, banho. E a linha de preto velho, da Umbanda, é regida por Obaluaê, o nosso Senhor dos Mortos amados. Entende? Então, as coisas, vocês estão vendo, olha lá atrás. Lá atrás já tinha toda a raiz, né? Então, ele fala, ó, você não caiu, né? Não morreu, não se perdeu por causa das tuas
da tua estrela, porque as tuas chagas eram fruto de magia negra. Lembrando que eu vou usar o termo porque é o termo que o autor usa, tá? Magia que não é praticada nessa terra, ou seja, magia que ele trouxe lá da Europa, que os feiticeiros europeus colocaram nele lá, que ele trouxe para cá. Aí ele fala: fiz despachos a quem era de direito e oferendas para quem te auxiliasse. E isso só é revelado a quem é iniciado no nosso culto, não há escola, tudo é ensinado. Então, ele, como era um iniciado, já por ter vindo da África já iniciado, ele sabia para quem fazer as oferendas, o que era preciso despachar para retirar, para quebrar, cortar aquela magia negativa. Olha que legal, tá? E aí ele conta, ele fala, olha, às vezes nós nos sentimos tão desamparados que só nos resta o consolo do talismã. Não foi Deus que se afastou de você, mas você que se afastou dele. Nós cultuamos os orixás para interceder junto a Deus. 1630. São como os anjos que atuam por intermédio da natureza e da magia. Você pode mudar os nomes e o lugar, mas as forças de Deus são sempre as mesmas. Então, ele, um negro africano que trazia o culto dos orixás, vendo e reconhecendo naquele padre, ele fala: olha, você trabalha com anjos, nós trabalhamos com os orixás, mas não importa o nome. Eles são os intermediários de Deus para nos ajudar. Entende? Para não distanciar. Então, eu falo, quando você não quer brigar, gente, você se entende com qualquer pessoa de qualquer religião. Quando você quer brigar, você se desentende com o seu irmão de corrente que está do seu lado. Que sempre a gente tem muito mais em comum do que para nos afastar. Eu não. Olha, a briga por religião é uma coisa que a gente não pode tolerar mais. Não tolero dentro da casa, eu não tolero um filho falando mal de outra religião dentro da casa, tá? Ai, não, não pode. Porque se você não aprende a respeitar o sagrado alheio, você não respeita o seu também. O pior, você acha que o teu sagrado é muito melhor que o dos outros. Ah, já passei por isso, tá? Já passei por isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é ensinar. Eu aprendi isso e estou ensinando, passando para vocês. Respeitem o sagrado dos outros. O sagrado dos outros é tão importante quanto o seu. Nunca existe justificativa para brigar. Ah, mas a pessoa me desrespeitou. Desrespeitou a sua crença, você vira as costas e vai embora. Se for uma ofensa ou se for uma agressão grave, você procura a polícia, para que a polícia tome as medidas cabíveis. Não você, você não entra em briga religiosa. A gente assume a bandeira de Oxalá não é para dar o pau da bandeira na cabeça dos outros, vocês estão entendendo? A bandeira de Oxalá é para você mostrar que o branco é da paz, não é para sentar o pau da bandeira nos outros. Que tem muita gente que faz isso. Levamos no mundo inteiro a bandeira de Oxalá e pá, ficar um bando enfiando goela abaixo. Não, gente, você mostra com exemplo. Que exemplo que eu dou se eu sou uma briguenta, intolerante religiosa? Fico brigando com os evangélicos? O que é isso? A gente tem pastor, ó, nós temos pastor dentro do nosso canal inscrito, que segue os nossos vídeos. O que eu vou falar? Imagina, vou falar aqui, ah, os evangélicos, Deus me livre, gente. Que maior exemplo de tolerância é esse? Como que eu posso falar para os filhos dentro da casa que a gente tem que se impor? Não, a gente não tem que se impor, a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo. Não, não concordo em superexposição. O que eu faço aqui, gente, é assim, com muita relutância, é para poder ter um acesso mais fácil e direto àqueles que querem aprender. E quem não quer, não vai nunca. E deixa, não tem isso não é da minha conta, não enfia as coisas goela abaixo, entende? Então, a gente tem aqui um exemplo de um padre com um africano escravo no Brasil que se encontram com símbolos tão diferentes, com forças diferentes, e um ama o outro imediatamente, e eles passam a ensinar as coisas um para o outro. E um aprende com o outro, né?
Aí ele fala, olha que bonito que ele vai. Eu vou transcrever alguns trechos que são, vale a pena, tá, gente? Olha o que João de Mina fala. Quando alguém nasce, é observado, isso ele falando da tradição dele africana, e o elemento que reinar sobre a sua cabeça, a ele será consagrado. O orixá cuidará dele enquanto na terra estiver. Não é que a gente fala sobre a regência, né, do orixá de frente? Basta respeitar o que manda o seu orixá, pois os orixás têm as suas leis. Aquele que assume a função de sacerdote é preparado desde o nascimento. Quando atinge certa idade, começa a sua iniciação no segredo dos orixás, nas suas magias e nos seus encantos. Recebe, com o passar do tempo, a força do orixá, e só quando completar a sua formação poderá ser um sacerdote, a quem nós chamamos de babalorixá, que é o babá é pai, tá? Então, baba orixá, que é o pai dos orixás, é o pai dos filhos que tem consagrado um orixá. Então, um babalorixá ou uma ialorixá, quando é mulher, que a Iá é a mãe, né? Porque aí pode se iniciar os outros no culto aos orixás. Bem, aí ele fala, no fundo é tudo a mesma coisa. Sempre precisa ser ensinado, assim como a minha religião. Mas não é assim tão fácil. Quem se consagra, ele fala, só que não é tão fácil como na sua religião, porque quem se consagra ao orixá não pode quebrar a consagração. Se não, quebra a sua própria força e a sua vida deixa de ter motivo de ser, porque a sua força é o seu orixá, pois sua cabeça pertence ao orixá. E ele, quando ele se sente ofendido com seu filho, quando quebra a consagração, é como se a pessoa quebrasse a sua própria força, a sua própria existência. E ele amou toda aquela conversa, eles ficam conversando. Então o Simas ficou lá, né, o pescador, ele fica ajudando o João de Mina na roça, nos seus afazeres ali, porque ele tinha um casebre, né? Ele tinha uma roça e cuidava, né, do seu sustento. E ele fala, olha, eu aceito ficar aqui com você, João, porque o João pede para ele, João de Mina pede para ele, fala assim, para que você vai sair por aqui? Fica comigo, a gente vai, né? Eu vou te ajudando, você vai me ajudando, a gente vai aprendendo, e você não tem nada melhor para fazer. E chama ele. Ele falou, tá bom, eu aceito, porque nada tem além da minha estrela e do meu pergaminho, que guarda muito tempo como lembrança de um passado que não volta mais. Aí ele fala, olha o que o João de Mina fala. Nós não ligamos muito para o passado. Pois se ele foi bom, olha isso, gente, se o passado foi bom e o dia de hoje não é, sofremos pelo que perdemos. Assim, o hoje nunca será bom. Se o passado foi ruim e procuramos esquecê-lo, para que não faça parte do presente quando é passado, né? Mas nunca toda a sua mente tem que ficar no passado, senão você nunca vive o hoje, sempre vive o ontem. Então, e faz o dia de hoje nunca ser bom. Então, ele abandona as dores, fala, aconselha ele para abandonar as dores do passado, que é a morte do pai dele, né? E aí ele apresenta a sua filha, João de Mina apresenta a sua filha, que é uma outra alma queridíssima que participa, é uma alma ligada ao Cavaleiro da Estrela da Guia, também em outros livros ela está sempre com ele, de várias formas, tá? A Ruth era uma negra, linda, forte. Foi ela que, aí ela fala, né? Fui eu que limpei e cuidei das suas feridas. E ele já imediatamente faz isso. Nunca tinha sido tocado por uma mulher. Então, ele imediatamente ficou morrendo de vergonha. Que ela tinha tirado a roupa dele, limpado as feridas dele. E ele já, imagina, gente, ele era padre todo, né? Casto, reservado. Aí ele ficou com vergonha, mas ele acabou levando aquilo com naturalidade, né? E aí, o que que ele percebeu? Que os negros vinham à noite, ao redor ali, ficavam no terreiro, que era um terreiro de roça, né? Em volta do João de Mina, para que ele fizesse as suas orações e atendia as pessoas com ervas e conselhos, né? E ao final eles cantavam em uma língua desconhecida e batiam a cabeça 3 vezes no chão, lá do culto africano, tá? E aí, quando terminava aquela reunião deles, o João de Minas saía e levava
comida e água para dentro do bosque, né? Então ele percebeu que assim que tinha aquilo como oferenda, ele percebeu como os outros, né, tratavam João de Mina com reverência, com respeito. E o tempo passou e Simas foi aprendendo o poder curador das plantas, como preparar, como fazer elixir, né? Então ele foi percebendo todo o funcionamento que João de Mina era quem cuidava dos escravos dos engenhos. Inclusive, os senhores permitiam que eles fossem até João de Mina para se curarem, para manter os escravos saudáveis. Eles não queriam perder dinheiro. E eles não iam gastar em médicos para atender, para deixar escravo saudável. Então, era uma forma barata para os senhores de engenho, tá? Curarem a sua mão de obra, os seus escravos, a sua propriedade. Olha isso. Então, por isso que os negros rezadores, curadores e benzedores, eles permearam todo o período da escravidão com muita força. Eles literalmente eram médico, psicólogo, eles eram tudo. Por quê? Porque os escravos não iam ter acesso a nenhum outro tipo de saúde, a não ser que fosse pelo benzedor, pelo rezador. Então, todos os locais tinham um benzedor, um curador, que tratava do restante. Não tinha médico, né? Não tinha acesso a nenhum tipo de saúde. Então, naquela época, isso era fundamental. Eles trouxeram esses conhecimentos para a cura, né? Então, veio essa herança do preto velho curador, e com isso, gente, cada nome, quantidade, dezenas, centenas, milhares de espíritos que fizeram isso, o Brasil afora, no período da escravidão, e criaram suas falanges. E elas foram iniciadas em terra. João de Mina era um preto velho encarnado, que iniciou a falange preto velho de Mina, no caso dele, João de Mina, em vida. Assim como as vovós e os vovôs, assim como o vô Benedito, o vô Campinda, entende? Que iniciaram, tem lá a estátua, eu não vou lembrar agora da cidade, no interior de São Paulo, tem a estátua da Preta Velha. Por quê? Porque ele era uma preta velha que curava no período da escravidão, que curava, benzia, rezava com ervas as pessoas, e fizeram uma estátua dela. Ela curava todo mundo. E tem a estátua dela lá até hoje. Mas ela não era uma preta velha guia de Umbanda, ela era uma preta velha viva, entende? Então, ele fala que até os senhores de escravos vinham procurar João, tá? De tão poderosas que eram as suas rezas. E ele aprendeu toda a magia africana. Então, o Simas aprendeu toda aquela magia africana, as tradições, as rezas, os encantamentos, porque João tinha muito poder, né? E ele daí começou a pedir para Simas, para o pescador, usar a estrela para ajudar. Ele falou: olha, eu vou benzer aqui com a minha cruz e você pode me ajudar a benzer as pessoas com a sua estrela. E ele começou a fazer isso. Vamos parar aqui por causa do tempo. E depois, gente, eu vou mandar para vocês. Eu achei até bem bacana, interessante, assim, porque tem um. Agora as inteligências artificiais fazem tudo, né? Desenho orixá de tudo quanto é jeito, ai Jesus. Mas tem umas coisas que são interessantes, tá? E eu vi como se fosse um livro ilustrado desse primeiro capítulo do Cavaleiro da Estrela da Guia. Então, é bonito, assim, até para ficar visual, eu vou mandar para vocês, é bem curtinho, é só dessa parte introdutória dele enquanto pescador, né? E eu vou mandar para vocês olharem, é tipo um livro criado, né? Você joga a informação, a inteligência artificial, com base naquilo que você escreve, ele vai desenhar aquela história, os personagens e tudo mais de acordo com o que você pede. Então, achei bem bolado, achei bacana, na verdade. Né? A gente tem que usar a tecnologia para coisas boas, né? As ferramentas estão aí para esse tipo de coisa, não é para ficar, sabe, fazendo os orixás tudo. Eu não sei se eu gosto muito daquilo, não, tá? Falar bem a verdade, umas Iemanjá com os peitos de fora, só assim, não é nada, sabe? Iemanjá, mas assim, umas coisas muito. Aí a pessoa, sabe por que que eu não gosto disso, de exagero? Porque daí a pessoa vai pro terreiro, não vê aquela Iemanjá com aqueles peitos de fora, aquelas Oxum, tudo assim, ó. Aí não, acha que é sem graça, incorporação. Ou então, acha que é
Ah, se o Oxóssi não tiver com aqueles penachos, aí começa a comprar roupa, aí vem os malandros sem camisa. Gente, não é isso, gente. Não é de ver, não é de ver que esses olhos aqui que a terra vai comer, entende? É de sentir. Aliás, é para fechar o olho para ver, não é para abrir, né? Então as pessoas começam a ver muito essas imagens de inteligência artificial e começam a achar nossa, que o caboclo vai ser um com os penachos que as penas voam até 2 metros, assim. E não é nada disso, tá, gente? Para, assim, é bonito, tal, mas não fiquem se impressionando, achando que, nossa, que tem que ser daquele jeito. Às vezes, o exagero pode causar um efeito muito ruim, assim, né? Ainda mais para quem gosta de pirotecnia, né? É. A gente vai ficando, então, por aqui, tá? Mas eu espero que vocês todos vão lendo o livro, viu? Leiam, leiam os livros, para vocês entrarem dentro dessa história. Para essa história, gente, ó, aqui, ó. Essa história marcou minha vida de uma maneira que vocês não têm ideia. É o livro, principalmente os filhos de Iemanjá e os filhos de Oxóssi têm que ler esse livro. Quem é filho de Iemanjá e Oxóssi, então, aqui eu tenho um aqui em casa, chorou até secar, tá? Por quê? Porque é um livro muito voltado para Iemanjá, que seria acompanha o tempo inteiro, e Oxóssi acompanha o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro com os índios, ele aprende. Nossa, vocês vão ver, tá? Então, é um livro muito ligado a esses dois orixás.